termine. Hoje, a atual conjuntura da gente é leviano a flexibilização nesse momento em que a gente ainda está subindo o número de casos e de mortes. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Muito bem, 7h16 em Campos. Muito bom dia para você acompanhando a Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, acompanhando o nosso streaming de vídeo pelo site oficial da Folha, folhafm98.com.br, e também no Face e no YouTube. Daqui a pouco esse programa estará em podcast, editado e disponível em todos os aplicativos. Uma reapresentação desse programa acontece logo mais às 17 horas e hoje também a cobertura deste programa, dessa entrevista com o portal folha1.com.br, ou seja, você não perde em nenhum momento a oportunidade de acompanhar sempre o conteúdo do Folha no Ar, primeira edição. No programa de hoje a gente recebe com muito prazer o Ricardo Rangel, ele é colunista da Veja, foi candidato a deputado federal e é terrabolista. Entre outras coisas, ele também é escritor, empresário, produtor de cinema, de TV, enfim, tem aí uma vasta experiência. Eu trago o seu bom dia, o Ricardo Rangel, e reforço mais uma vez aqui o prazer de recebê-lo aqui no programa, e a seguir o Aloysio já starta aí esse bate-papo, essa entrevista com você. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo aqui a Folha FM. Muito bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz, pelo convite. Bom dia, ouvinte. Estamos aí, mais um dia aqui nesse vale de lágrimas que se tornou o Brasil e o Rio de Janeiro, né? Mas vamos lá. Bom dia, Ricardo. Queria começar perguntando, porque você é um carioca, sua vida está mais na capital, e nós somos um jornal regional, né, com alcance aqui no norte, no leste fluminense. A gente chegou a fazer uma entrevista da sua candidatura a deputado em 2018, e de lá para cá, acho que foi onde você se tornou mais conhecido aqui do eleitor e do habitante aqui da região, pelo motivo da campanha, e de lá para cá houve algumas mudanças, né? Você estava no Partido Novo, você saiu, né? Fala um pouquinho dessa história política sua que te levou a se candidatar, né? E dessa sua saída do Novo, motivo. Bom dia. Bom dia, Luiz. Eu me candidatei pelo motivo que eu acho que as pessoas que se candidatam deveriam se candidatar, né? O país está numa situação difícil. Como é que a gente faz para ajudar? Eu não acho que ser candidato seja a única maneira, mas acho que o engajamento do cidadão comum na política é muito importante. E eu acho que a qualidade da política hoje é muito ruim, justamente porque as pessoas normais, enfim, decentes, se afastaram da política, né? Essa é uma das heranças malditas da ditadura. Então a política foi se corrompendo e ficando um ambiente muito inóspito. E as pessoas que não gostam disso ficaram fora. E aí tem um ciclo vicioso, né? Que quanto menos as pessoas decentes se interessam pela política, mais pessoas indecentes, por assim dizer, participam dela. Isso é muito ruim. Então eu acho que é preciso recuperar esse interesse pelo fazer político. Eu estava num momento da vida ali que podia me candidatar, então me candidatei. Não sou um fundador do Novo, nem nada assim, tem muitos amigos lá. Fui convidado por um amigo muito querido, com quem eu trabalhei muitos anos, e que é um dos dirigentes do Novo, era naquela época, ainda é, e aceitei. O motivo pelo qual eu aceitei o Novo é porque o Novo era o único partido que dizia com clareza que era preciso fazer a reforma do Estado brasileiro. Todos os outros partidos eram contra a reforma da Previdência, por exemplo, que eu achava que era a coisa mais importante que existia. Então fui candidato pelo Novo. Eu achava que o Novo tinha uma vertente liberal, que é onde eu me posiciono, e uma vertente conservadora, mas que isso era uma coisa administrável, né? Os outros partidos quase todos eram mais para a esquerda, com visões das quais eu discordava. E aí me candidatei, foi uma experiência também muito interessante, né? Ser candidato, visitar os lugares, conversar com as pessoas. Não me elegi.
o Bolsonaro se elegeu. Eu sempre fui muito crítico ao Bolsonaro, há décadas, conheço o Bolsonaro há mais de 20 anos, sei quem é e sempre achei muito ruim. E aí o partido era menos crítico ao Bolsonaro do que eu achava que era. Eu achava que o Bolsonaro, isso eu já achava 2 anos atrás, era um risco real para a democracia. E o Novo não entendeu dessa maneira, ou pelo menos de uma maneira tão forte quanto eu achava. E aí eu achei que, até porque eu escrevia no jornal, depois comecei a ter coluna na Veja, mas escrevia no Globo, eu achei que escrevo muito no Facebook, eu achei que era melhor eu sair do partido, continuo amigo, não briguei com ninguém, não teve nenhum rompimento, mas preferi voltar a ficar independente. É essa a história. Sim, mas a gente combinou de falar aqui desse primeiro bloco da pandemia, mas eu acho que o assunto que depois que a gente estabeleceu a pauta que, né, se configurou aí como governador. O factual, né, é o governador. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente estava conversando aqui no intervalo. Você teve o caso do Cabral. O Witzel é um ex-juiz federal que cai, perdão, estou me antecipando, mas me parece inevitável que vá cair, com todo mundo que eu conversei. Por desvio na área de saúde, que foi a mesma área onde Cabral teve muito desvio, né, por um esquema, um modus operandi, quer dizer, usando o escritório de advocacia da esposa, que é muito igual ao que Cabral fez, é idêntico, aliás, e, para completar, Mário Peixoto, que participou do esquema de corrupção de Cabral, envolvido nas denúncias agora do governo Witzel. Quer dizer, não é o mesmo filme que o Rio já viu e não gostou e se repete? É o mesmo filme piorado, né? Essa coisa do Witzel é curiosa. Eu me lembro em 2018, eu falando do Rio de Janeiro, e particularmente da cidade do Rio de Janeiro, eu falei assim, bom, a gente tem um desenho aqui que parece que o pior não pode ser, né? O Bolsonaro foi eleito e o Witzel foi eleito, nós já temos o Crivella, então é um alinhamento de estrelas catastrófico, né? Jair Bolsonaro, Wilson Witzel e Crivella. Eles falam assim, bom, isso não pode piorar. Pode, vem a pandemia e piora. Ele fala assim, bom, agora não pode piorar. Pode, sofre o impeachment. E não pode piorar. E agora a gente vai ter um governador que é enfim, alguém sem nenhuma experiência, que não é ligado a nenhum grupo político forte. Enfim, é uma situação muito difícil. Esse esquema da saúde é o mesmo esquema que está aí, sei lá, há 20 anos. O Witzel não mexeu nisso. Manteve exatamente o mesmo modelo, feito de uma maneira mais grosseira e mais rudimentar. Quer dizer, esse modelo que ele usou do escritório da mulher, que é o mesmo modelo do Cabral com a Adriana Anselmo, não só é o mesmo, é o pior, porque a Adriana, mal ou bem, ela é uma advogada de verdade. O escritório dela é um escritório, trabalhava, emitia nota para uma porção de gente. Esse escritório da mulher do Witzel é um escritório de Araque, só tem 5 contratos, todos estão ligados à área de fornecimento de equipamentos de saúde para o governo do Estado. Quer dizer, é um negócio... E é por isso que deu 69-0 com uma abstenção, né? Porque o esquema era tão grosseiro, e quem leu o jornal naqueles 2 dias seguintes ali, a busca e apreensão, e entendeu o modelo, falou assim, bom, isso aqui é uma coisa tão manifesta que é impossível. Eu me lembro de conversar com um amigo deputado estadual na época, assim, 2 dias depois daquilo, ele falou assim, não, o Witzel já caiu, não tem nenhum... É unânime aqui na LERJ que essa situação é insustentável. Mas o Witzel fez isso, né? Ele não mexeu na área mais crítica do governo. E depois de você ter 5 governadores presos, você querer ser governador e não mexer na corrupção, é uma coisa suicida, você vai se arrebentar, a polícia vai te pegar de novo, os modelos estão todos lá, estão vendo o que está acontecendo, né? Então, a situação é realmente grave. Mas não só você não mexe no modelo, como dizer, você é um ex-juiz federal, você abandona a magistratura para se candidatar, e eu me lembro de ter entrevistado o Witzel, eu fiz uma pergunta, acho que depois logo do primeiro debate e tal,
Perguntei a ele diretamente, quer dizer, o que você pretende fazer é levar a Lava Jato do judiciário para uma experiência no executivo? Ele falou exatamente isso. Me lembro que foi até o lead daquela entrevista, foi esse, né? A abertura. Quer dizer, e eu, por óbvio, nessa Lava Jato era operação contra a corrupção, ele fez o oposto daquilo que prometeu, né? Em campanha. Quer dizer, o fato dele ser um ex-juiz federal não torna isso ainda mais pior, mais trágico? Com toda certeza, sim, né? É uma coisa assombrosa que um juiz federal deixe de ser juiz federal para ser governador e manter todos os esquemas de corrupção no lugar, né? O Witzel é uma figura muito esquisita, né, do ponto de vista da trajetória. Eu me lembro de um amigo meu, deputado estadual na época, logo que teve esse mandato de busca e apreensão, disse, mas olha, o cara é juiz, está com a vida arrumada, organizada, ganha 30 e tantos mil reais por mês, e o cargo é vitalício, ele é indemissível, está tudo lindo na vida dele. Ele abandona isso tudo para ser governador, ainda mais governador do Rio, que está quebrado, quer dizer, é só apurrinhação, só abacaxi, para ganhar uma merreca, comparativamente ao salário de juiz, né? Quem faz isso? Por que faz isso? Ou é uma pessoa dotada de grande espírito público, né? Alguém que, enfim, já está com a sua vida financeira resolvida e toma a decisão de ajudar o seu Estado, ou é uma pessoa um pouco disfuncional. E o Witzel é uma pessoa disfuncional. Você lembra daquelas coisas, daqueles episódios que ele protagonizou, aquela corridinha na ponte, do helicóptero, comemorando que mataram aquele terrorista, enfim, que era um desequilibrado mental, as atitudes dele, o tipo de briga em que ele se meteu com o Bolsonaro. O Witzel é uma figura para ser estudada mesmo. Ele é uma pessoa esquisita. Não, teve episódios também de uma placa, isso logicamente que você não deve ter ficado sabendo. Ele veio aqui a primeira vez em Campos e inaugurou um hospital para os servidores bombeiros militares, e quando ele foi inaugurar a placa, quando ele viu o nome dele na placa, ele ficou com felicidade. E a câmera registrou isso na imagem, né, da câmera fotográfica. Era realmente uma coisa assim, parecia uma criança que ganhou uma bicicleta, né? É muito, muito vaidoso, uma vaidade meio ingênua, ou meio, sei lá, meio patológica, talvez, esquisito. Você ficou sabendo? Não, né? Vocês ficaram sabendo não da placa? Não me lembro dessa história da placa, mas ele protagonizou episódios tão espantosos. Lembra aquele negócio do Gabigol, que ele foi lá, se ajoelhou na frente do Gabigol? O Gabigol nem sabia quem ele era, né? Eu acho que ele não esnobou de propósito, eu acho que ele achou que era um louco, não reconheceu. Depois alguém chegou e falou, Gabigol, se esnobou o governador. Aí orquestrar aquele negócio, aquela foto-op ali, uma fotografia dos dois. Mas ele é essa figura, né? Uma figura estriônica e deslocada, né? Mal situado. Ele é uma figura muito estranha. Agora, vamos fazer o outro lado, o advogado do diabo, que em jornalismo é sempre necessário no sentido do contraditório, né? Você teve apoio, quer dizer, Moro sai do Ministério da Justiça e Segurança falando que Bolsonaro queria controlar a PF, sobretudo na Superintendência do Rio de Janeiro. Moro sai, comando da Superintendência do Rio de Janeiro é trocado, comando da PF Nacional trocado também, não da maneira que o presidente queria, porque Alexandre de Moraes impediu, né, de botar o Ramagem, mais ou menos como Gilmar Mendes antes havia impedido Lula de ser ministro da Dilma. E, a partir daí, a Carla Zambelli, que se anuncia agora como Mãe Zambelli, anuncia num dia que vão ter operações ligadas à Covid, vou chamar de Covidão. Né? No dia seguinte tem a Operação Placebo contra o Witzel, que é realmente ligada à saúde e à Covid. E ontem tivemos
um congênere aí também ligado à compra de respirador, né? No Pará, tendo como alvo Helder Barbalho, que também era um dos governadores que, nessa coisa da pandemia, ficou do lado contrário a Bolsonaro. E a mãe Zambelli falou que agora a próxima é São Paulo. Quer dizer, embora possa... você deve ter lido, eu também li as denúncias aí, o que foi apurado pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal em relação ao Witzel e Helder Barbalho, e existem evidências, né? Se tem decisões do STJ que autorizam as operações, mas isso não pode ser fruto de perseguição política, naquele sentido, aquela frase para os amigos tudo, para os inimigos a lei? Eu acho que pode, né? Eu acho que um dos problemas dessa interferência do Bolsonaro na Polícia Federal é que ele coloca todas as operações da polícia sob suspeita. Ainda que as operações sejam... Porque eu acho que há 3 níveis diferentes de interferência, por assim dizer, ou de ingerência espúria na polícia. Um é você perseguir os seus inimigos diretamente, né? Quer dizer, criar operações que não existem, perseguir alguém que é inocente e tal. A outra é uma questão de prioridade. Quer dizer, tem várias operações contra vários criminosos, eu vou priorizar aqueles que são contra os meus inimigos e deixo os que são contra os amigos para o fim da fila, que é essa famosa frase para os amigos tudo, para os inimigos a lei. E, por fim, tem a questão do vazamento. Então, o que está acontecendo? Eu acho que é cedo para a gente dizer que ele está botando a polícia contra os inimigos dele sem motivo. Né? No caso do Witzel, com certeza há motivo, e no caso do Helder Barbalho, há pelo menos indícios. Né? A questão da priorização a gente não sabe, mas é plausível, porque o fato é que a polícia tem anunciado operações contra os inimigos do Bolsonaro e não contra outras pessoas. E, por fim, a questão do vazamento. A questão do vazamento, acho que é óbvio, eu não tenho a menor dúvida de que está vazando. Não tenho nenhuma dúvida. E a Zambelli fazer isso, ainda fazer esse tipo de piada da mãe Zambelli, que está fazendo essas previsões, é porque a Zambelli também é uma pessoa muito sem noção, né? Porque ela já está sendo investigada no fake news, quer dizer, ela já é uma pessoa que está na mira de delegados da polícia que são independentes, que são aqueles delegados que o Alexandre Moraes proibiu de trocar. Né? Então, mas o fato é que tudo no Bolsonaro bota as instituições sob suspeita. Né? O Bolsonaro é um inimigo da democracia, ele quer transformar a Polícia Federal numa guarda pretoriana. Se ele vai conseguir, a gente não sabe ainda, mas que ele já deu passos importantes nessa direção, não tenho a menor dúvida. A gente vai falar mais de Bolsonaro no bloco seguinte, mas a gente pré-estabeleceu que os assuntos factuais acabaram nos atropelando, e é correto que nós tratemos eles aqui, mas a gente combinou de falar da pandemia da Covid-19 no Brasil e no estado do Rio. E você escreve muito sobre isso, né? Tanto na Veja quanto em rede social, né? Sobretudo em Facebook. Como é que você analisa aí a pandemia, né, no Brasil em relação ao resto do mundo, sobretudo aqui na América do Sul, onde o Brasil claramente é o caso mais grave, né, não só por tamanho territorial de população, mas proporcionalmente, né, as estatísticas são inegáveis, e aqui no estado do Rio, do qual tanto vocês aí na capital quanto nós aqui no Norte e Nordeste fazemos parte. Bom, eu acho, você já adiantou, né? O tratamento que o Brasil está dando à Covid-19 é um case mundial, né? É uma catástrofe, acho que só se compara ao Irã. Nós estamos, aliás, o Dória tem a frase da semana, né? Disse isso na segunda-feira, assim, erraram na mosca, né? Parece que o governo federal falou assim, que é a pior coisa que eu posso fazer? E fez, né? Acertou na mosca o desastre. Mas é interessante, é claro que a crise política se mistura com a crise sanitária e o desempenho, enfim, a atitude do presidente Bolsonaro em relação à pandemia é uma catástrofe mundial. Mas há muita coisa sobre quem nós somos, né? Quem o Brasil é, quando a gente fala
dessa pandemia, porque não é só o Bolsonaro. A gente no Brasil parece ter uma coisa um pouco infantil, assim, imatura, que a gente lida muito mal com a contrariedade, né? Então todo mundo quer negar o problema. Você vê a quantidade de empresários que vieram a público dizendo que não pode fechar, né? Quer dizer, o grau de empatia, de solidariedade com o povo, os militares, ninguém está preocupado muito se as pessoas vão morrer. O que é com essa lambança que o General Pazuello está fazendo no Ministério da Saúde, por exemplo, de falsificar dado. Quer dizer, ninguém está muito preocupado com a quantidade de pessoas que vão morrer, né? Há preocupações maiores com a economia. É um grau de egoísmo no brasileiro muito estranho, né? É uma coisa esquisita. E a dificuldade de lidar com o problema. Porque se você olhar, a Nova Zelândia acabou de comemorar que lá a doença acabou. Eles fizeram 7 semanas de isolamento forte. 7 semanas foi exatamente o tempo que a China demorou quando isolou Wuhan, né? Então, se você isolar, se você ficar quieto em casa durante 7 semanas, a doença acaba. Aí você tem que controlar os aeroportos, tem que controlar as fronteiras para não deixar que pessoas de países irresponsáveis, como, por exemplo, o Brasil e o Irã, venham para a sua casa. Nós poderíamos fazer isso. Em vez disso, nós negamos o problema. E mesmo os governadores que tomaram a atitude de isolamento que é correta, não trataram isso com o rigor necessário, mesmo o Dória, né? mesmo o Bruno Covas, no município de São Paulo, né? A gente está reabrindo. Aqui no Rio, o Crivella é um completo irresponsável. Acabou de reabrir. Eu vi hoje, antes do programa, um filmezinho de alguém passeando em Madureira, que é, enfim, né, um bairro do subúrbio carioca muito importante, com muito comércio. É uma loucura que você vê. O que vai morrer de gente é uma barbaridade. Então, falta nas autoridades públicas, e isso é um reflexo de quem nós somos como povo, uma seriedade, né, uma maturidade em relação ao problema, porque a gente fica negando que o problema existe. Né? Isso não é só o Bolsonaro, somos todos nós. A quantidade de gente que você ainda vê apoiando o Bolsonaro a esta altura do campeonato, dizendo que está errado o isolamento, neste momento. Há uma negação também muito curiosa. Né? Você falou nessa contraposição que o Bolsonaro estimulou muito, Paulo Guedes também, de saúde versus economia. Você tem, porque, embora o nome seja, na época de ser do gripe espanhola, a influenza H1N1, a grande pandemia que esteve antes dessa, que foi lá entre 1918 e 1920, ela começou no estado do câncer nos Estados Unidos. Né? E nos Estados Unidos já tinha essa coisa, a gente trabalha muito com estatística, trabalha muito hoje, mas trabalhava desde aquela época. E se tem estudos daquela época em estados dos Estados Unidos, comparando estados que fizeram quarentena mais radical e estados que não fizeram. E que apontam que a recuperação econômica desses estados que fizeram a quarentena mais radical foi muito mais rápida. Né? E você já tem casos para comparar agora com a Covid, tipo Portugal e Espanha, que são vizinhos da Península Ibérica, né? Você tem Grécia e Itália. A Grécia fez a quarentena bem mais rígida, a Itália não, né, que são ali 2 penínsulas no sul ali da Europa. E você pode comparar aqueles que fizeram, no caso Portugal fez uma quarentena mais radical, a Espanha demorou a fazer. A recuperação dos países que fizeram quarentena mais rígida é muito mais rápida. Foi assim na gripe espanhola, e é assim na Covid-19. Pois é, e isso é uma coisa antes da Covid começar de verdade no Brasil, eu me lembro de escrever várias vezes sobre isso, assim, tem que fechar rápido, porque quanto mais rigorosa for a quarentena, mais rápido acaba e mais rápido a gente volta na economia. E tem uma questão importante também, que assim, quanto menor o trauma, mais fácil é voltar. Vai ser muito mais difícil para a gente voltar depois desse trauma todo, porque aí acaba. Aí, não, pode sair. Muita gente vai continuar sem sair. Né? Quer dizer, tem muita gente louca, esse vídeo que eu te falei aí de Madureira. Mas a volta é mais rápido. Isso é uma coisa um pouco óbvia. É melhor você ter 7 semanas de quase nenhuma atividade econômica do que você ter pouca atividade econômica durante 7 meses, que no final é o que a gente vai ter
no Brasil. E essa negação de não querer viver isso é uma característica muito curiosa nossa, né? E muito exacerbada pelo presidente da República, que está tendo um desempenho criminoso, na verdade, né? Aliás, eu acho que ele se arrisca a ser processado em Haia mesmo por crime contra a humanidade, de verdade. Já está a denúncia do PDT, né, já está lá, já começou a ser apreciada pelo tribunal, né? Você acha que ele corre o risco de acontecer com ele como quase aconteceu com o Pinochet, por exemplo, quando foi operar na Espanha e quase ficou trancado lá? Ou como aquele líder sérvio, o genocida, o Milosevic. Eu acho que é improvável, porque o Bolsonaro é o tipo de pessoa que não sai do Brasil, né? Eu acho que vai ser difícil isso acontecer no Brasil. Tem uma outra questão também, obviamente, que a responsabilidade do Pinochet era muito mais patente, né? Muito mais óbvia. A responsabilidade do Bolsonaro, você sempre vai ser bom, mas se o Bolsonaro tivesse tido outra atitude, quantas pessoas teriam morrido? Ninguém sabe, né? A gente sabe que há uma parcela muito grande dos mortos nessa pandemia que é atribuível diretamente ao Bolsonaro, mas você não tem os casos, né? No caso do Pinochet, você sabe quem foram as pessoas, muitas delas pelo menos, quem foi torturado, quem foi assassinado de alguma maneira ou se não sob ordem dele, com o beneplácito dele. No caso do Bolsonaro é mais difícil. Mas quando você pega uma coisa concreta, como, por exemplo, uma tentativa deliberada e indiscutível de manipulação e ocultação de dados no Ministério da Saúde, como aconteceu nesse fim de semana, as coisas ficam mais concretas, né? Você já tem indícios mais fortes. Mas mesmo que ele não seja condenado, eu acho que existe uma hipótese real de ele ser processado, né? Que já é uma barbaridade. Você falou dessa cena de Madureira, repetiu. O fato é que a gente vai agora flexibilizar, né? No Rio, a justiça retardou um pouco, mas parece que é isso mesmo, né? No estado do Rio, no município do Rio e também em Campos. Também o governo aqui ainda retardou. Na verdade, ele colocou desde o final de março, né? Mas a pressão é muito grande, retardou mais uma semana. Mas você tem campos quase como esse. Quer dizer, ontem para hoje, mais 81 casos confirmados, mais 4 óbitos, né? Então, nada indica que essa pandemia chegou... É difícil saber se estamos no patamar, estamos na curva ascendente, mas ela certamente não chegou na curva descendente. Tanto é assim em Campos, quanto é assim na cidade do Rio de Janeiro, quanto é assim no estado do Rio. Qual vai ser o reflexo disso? A gente sabe qual é o reflexo, né? Que depois a gente vai ter uma recessão econômica desastrosa, vai morrer um monte de gente. Mas isso que eu digo que há o auto-engano, porque na verdade é o seguinte: ou você mata a pandemia, zera, e aí para isso, ou você tranca todo mundo em casa 7 semanas, como a China e a Nova Zelândia fizeram, ou você faz um teste em massa para ver todo mundo que está doente e isolar só as pessoas que estão doentes, que é o que a Coreia fez, né? A Coreia do Sul. Fora disso, se você não fizer isso, a doença vai se desenvolver. E ela vai se desenvolvendo naturalmente até uma de duas coisas acontecerem. Ou se descobre a vacina, ou um tratamento, que você toma um remédio e fica bom, ou você chega na imunidade de rebanho, em que aí tanta gente já ficou imune, apesar de, obviamente, se discute que a imunidade realmente pode haver casos de reinfecção, mas aí a reinfecção é leve, o cara fica bom rapidamente, enfim, ele não dá trânsito, né, não transmite mais. Mas se você chegar na imunidade de rebanho ou coisa parecida, aí a doença para. Mas para isso você precisa infectar 40%, 50% da população. E a gente sabe que a letalidade é entre 0,5% e 1%. Então, para o Brasil sem vacina, se o Brasil deixar a doença caminhar, vai ter 1 milhão de mortos. É esse o preço, né? Enfim, o trauma, né? Quer dizer, as mortes e o trauma que elas representam, e o trauma e a recessão econômica resultante de tantos meses
com as pessoas com medo, quem pode não está trabalhando, né? Uma opção de gente não sai de casa. Então é isso, não tem um outro caminho. Eu vejo as pessoas, mas está melhorando. Está melhorando porque tem isolamento. Se você para o isolamento, piora de novo. E agora que está chegando em certas regiões do interior, porque as pessoas estão comemorando que aqui no Rio está caindo muito, e é verdade. Agora o Crivella fez isso e o governo vai aumentar de novo. Mas agora está chegando em Mato Grosso e em Goiás. Olha, o R0, que é a taxa a quantidade de pessoas para quem cada doente transmite a doença, ele quadruplicou, tanto no Mato Grosso quanto em Goiás. E vai piorar, porque daqui a pouco fica muito seco, né? O Mandetta explicou isso outro dia. Racha o lábio e aí entra facilmente. Você não precisa nem respirar o vírus, basta ele estar aqui perto do lábio que ele entra. Vai morrer gente à beça. E a gente continua torcendo. Não, mas está melhorando. Se tem pouca gente ficando doente, é porque o tempo para chegar na imunidade de rebanho está se tornando mais longo. Ou seja, vai demorar mais tempo para a pandemia passar. A recessão econômica vai ser mais longa. Então a gente fica numa negação aí, que eu acho difícil. Enfim, é muito frustrante, né? Você citou um número, 1 milhão de mortes. Você acredita que a gente pode chegar de fato a um número desse? Olha, eu acho que é quase impossível que a gente não chegue a 300 mil. Eu acho que a gente já está em 300 mil. Né? Nós estamos em 39.700 hoje, né? Com dado de ontem, 40 mil. Ninguém discute que a subnotificação é algo entre 2 e 4 vezes. Então, se você imaginar que é 3 vezes, nós já estamos em 120 mil mortos. Se a gente começasse a cair agora e caísse no mesmo ritmo que a gente subiu, seria o dobro, concorda? Até chegar no pico. Se hoje for o pico, você morreram 40 mil para chegar no pico, vão morrer mais 40 mil na descida. Se descer vertiginosamente, deve descer mais rápido, morrerem só 20 mil, então estamos falando de 60 mil. Vezes 3 são 180. E não há nem perspectiva de que a gente esteja no pico. Não há nenhum bom motivo para acreditar que a gente está no pico. Então, a conta normal lá do Imperial College, tarará, é uma infecção entre 40% e 70% da população. Você imaginar que são 50, 100 milhões vão ter que ficar doentes. Né? Se a letalidade for 0,5%, morrem 500 mil. É essa conta. Os números do Imperial College foram os que fizeram o Boris Johnson mudar, influenciaram o próprio Trump a mudar, né? A Merkel, né, que foi uma das primeiras a entender o que estava acontecendo, falou, não, nós temos que nos preparar para o fato que 40% da população vão ficar infectados. Né? Então é isso aí, o meio piso. Aí tem uma coisa, tem uma narrativa bolsonarista meio boa, que fala, não, o Imperial College errou, porque eles disseram que a gente já está em tal patamar e a gente não está. Mas disseram naquele ritmo, aí a gente fez isolamento. Né? Sim. Começou a usar máscara máscara faz uma diferença muito grande. Aí tem um erro forte da OMS e do governo brasileiro por seguir a OMS, de não mandar todo mundo usar máscara, faz máscara em casa. Né? Havia uma preocupação ali, como tem pouca máscara, vamos guardar as máscaras para os profissionais de saúde. Faltou A Polônia fez isso logo no começo. Né? Ensina as pessoas a fazerem máscara em casa. Porque qualquer pano na cara é melhor do que nada. Né? Então eu acho que a máscara deve ter feito muita diferença. Mas você sabe que eu fiz uma matéria sobre as crianças na pandemia. Peguei crianças do ensino público, ensino particular e crianças de 6 a 11 anos. Aqui de Campos. Eu fiz uma matéria de 2 partes, sabendo como é que elas estavam enxergando e tal, eu queria ter essa visão. E aí fui buscar, eu não tinha pesquisado até então, fui buscar na internet, você via registros de crianças, específico de crianças na gripe espanhola, né? E cheguei a uma foto de 2 meninos dos Estados Unidos, não tem o estado, né? Indo para a escola, se tirar aquela roupa batutinhas, né? Que é aquela boina, os 2 com máscara, né?
Quer dizer, é idêntico. Passado 100 anos, a proteção que você tem que ter numa pandemia dessa é idêntica, né? Eu fiquei assim, muito espantado com isso, né? O cuidado básico da máscara foi o mesmo adotado na gripe espanhola. E a gente aqui, como você falou, o Mandetta demorou, né, a liberar máscara para toda a população. Agora, você é um cara que se liga muito à economia também. Ele está falando em um PIB em retração de 7, 9. Tenta traduzir para o ouvinte o que isso pode significar. Significa isso aí, a gente fica 10% mais pobre. Né? É isso aí. O que é? É difícil você dizer o que acontece quando você tem um tombo no PIB de 10%, 8%, que é uma coisa que vai acontecer. Quer dizer, você joga uma enorme quantidade de pessoas que estão na classe média na pobreza, joga uma enorme quantidade de pobres na miséria, quebra uma enorme quantidade de empresas. Então, a gente sempre diz que a Bolsa, né, quem investe na Bolsa e tal, você tem um tombo como esse, depois volta. Mas quando você tem um tombo muito violento, você quebra muitas empresas. Essa parte não volta. Então, é como se você recuasse a um determinado número de anos. No nosso caso, como o Brasil não cresce de uma maneira razoável há muito tempo, enfim, recuar há muitos anos. Né? Mas eu acho que pode ser uma boa ideia. Assim, a devastação econômica que a Dilma fez derrubou o PIB 9 pontos no decorrer de 3 anos. Eu acho que todo mundo sabe mais ou menos o que isso significa, em termos, né, inclusive a fúria contra o PT e a resultante eleição do Bolsonaro não se resume à questão do petrolão e da corrupção, que obviamente deixa as pessoas muito indignadas e etc. Mas as pessoas ficam indignadas, ressentidas, por uma coisa dupla, né? São dois lados da mesma moeda. De um lado, o cara está vendo os políticos ficando ricos, roubando o dinheiro dele. Do outro lado, ele vê que ele está ficando muito pobre, né? Como ficou, né? 12 milhões de desempregados, né? O número de desempregados aumentou muito por causa da devastação da Dilma. Então, mas é aquilo concentrado em um ano. A gente está com 12 milhões de desempregados, vai para 20. E está aumentando, né? Você vê, volta e meia, nessa semana ou nesse mês, tantos empregos foram destruídos. As empresas quebraram. Tem um problema na recessão, a empresa demite e depois contrata. Mas se a empresa demite e quebra, ela não recontrata nunca. Então, a economia, para voltar, uma outra empresa precisa ocupar aquele nicho que essa empresa que quebrou ocupava. Isso demora muito mais tempo. Então, a recuperação econômica, quando acaba, é muito mais longa. O Paulo Guedes vive dizendo que a gente vai ter uma recuperação em V, né? Isso é uma das coisas que, quando você tem uma recessão, você vem assim, aí você cai e volta rapidamente, né? Então, esse ângulo aqui é rápido. É claro que não vai ser em V. O perigo é sem L, que é que você cai e sabe Deus quando é que volta. Então, o Paulo Guedes fica dizendo essas palavras vazias e irresponsáveis, como se a gente estivesse vivendo uma gripezinha. Ele contribui para essa visão de que o problema não é grave. Né? O problema é gravíssimo mesmo. Bom, Cláudio, são 7h54, vamos fazer o primeiro intervalo? Sim. Vamos lá. A gente faz aqui o primeiro intervalo. Se você me permitir, depois eu gostaria de fazer uma pergunta Sim, lógico, se você quer fazer uma pergunta sobre a pandemia, por favor. Porque sobre a questão da política, depois a gente tenta encaixar, mas é sobre a pandemia. Eu não sei nem se o próprio Bolsonaro consegue explicar isso, Aloysio e Ricardo. Mas eu gostaria de ouvir do Ricardo como que ele vê, na ótica dele, com a experiência dele, com o conhecimento, o negacionismo de Bolsonaro. Por que o negacionismo de Bolsonaro? Por conta da economia? Por conta dele querer desempenhar um bom papel como governante? Ou é ignorância? Como é que você vê isso, Ricardo?
O Cláudio, você sabe que a gente combinou que pergunta difícil não vale, né? Não, você nem ele sabe. O Cláudio, o Bolsonaro é uma figura dificílima de entender. A gente estava falando aqui do Witzel, que é uma figura disfuncional e complicada, mas o Bolsonaro talvez seja ainda mais. O Bolsonaro não é uma pessoa racional. A gente fica buscando explicações racionais, mas o Bolsonaro tem uma atitude muito pueril, infantil em relação à realidade, né? Ele nega tudo. Eu tenho o Christian Lynch, que é um cientista político importante, meu amigo. O Brasil o Bolsonaro quer nos levar de volta para o século XVII, para uma visão de bandeirante que ele tem. Eu acho que é isso mesmo. E ele tem essa coisa imperial, ele se comporta como se fosse o Luís XIV. Ele me lembra um pouco a personagem do Yul Brynner naquele filme Os 10 Mandamentos, com o Charlton Heston, lembra? Conta a história do Moisés. O Yul Brynner é o Ramsés II, o faraó. A impressão que eu tenho, ele fala assim: está decidido que o rio Nilo não transbordará mais do que não sei quantos metros. Que assim se escreva e que assim se faça. E sai da sala. Porque ele decidiu que não podem morrer mais de 1.000 pessoas. Ele quer que todo mundo se submeta à vontade imperial dele, inclusive o vírus. Então, ele é negacionista porque ele não lida com a realidade, né? Ele acha que ele é um pouco Luís XIV, assim, ele não pode ser contrariado. Eu acho que ele não entendeu o problema no começo, claramente não entendeu. Ainda hoje ele tem aquela história das 5 etapas do processo da perda, né? Você primeiro tem a negação, depois você fica com raiva, depois a negociação, depois a depressão, até que você aceita. E ele ainda está na raiva. Ele flutua ali entre a negociação e a raiva. Ele ainda ele não entendeu, né? E no começo ele claramente não entendeu. Então ele achava que se houvesse o isolamento, haveria uma recessão econômica forte e que ele não conseguiria se reeleger. Veja, a gente está discutindo se o Bolsonaro vai ser presidente daqui a 3 meses. E ele está discutindo se ele vai conseguir se reeleger. Eu acho que a reeleição dele hoje é completamente impossível, se ele fosse candidato, né? Eu acho que ele não será candidato porque ele sofrerá um impeachment e não terá direitos políticos em 2022. Mas ele não consegue entender a gravidade do problema. Você vê a reunião do dia 22, né, aquele vídeo assombroso, assustador, você percebe que não há reunião, eles não estão discutindo coisa nenhuma. O Bolsonaro está fazendo um discurso furioso e os ministros estão puxando o saco. Mas ninguém discute assuntos de governo. O Bolsonaro não discute assuntos de governo. Então é irracional a atitude dele, porque ele é irracional. Eu não acho que tenha uma explicação razoável do que as coisas significam, não. Acho que ele não entendeu. Perfeito. E até o Aloysio fez uma pergunta ontem aqui pra gente, e ele colocava se quem viu em algum momento daquelas mais de 2 horas de reunião no vídeo, se alguém ali discutiu sobre solução para a Covid, né, nessa reunião ministerial. São os... né? Inclusive o Taishi, coitado, ele estava do lado do Weintraub, quando o Weintraub chamou os ministros do STF de vagabundos, né? Ricardo falou que, com razão, que é um ataque de fúria e alguns ministros ficam puxando o saco, mas tem aqueles que ficam estupefatos também, né? O Taishi, coitado, ele ficou, né? Quando o Salles falou também de passar a boiada, ele ficou... Passar a boiada, a Damares também puxou. A Arélia Damares falou que, meio tipo a mãe Zambelli, que os governadores iriam sofrer com prisões, né? Que iriam prender o governador. Eles não sofreram prisões, não sofreram ações policiais, né? Enfim, vamos pro intervalo. São 8 horas em ponto, vamos a um rápido intervalo. Você está ouvindo Folha no Ar, primeira edição, nesta manhã do dia 11, feriado,
e que faz, né, claro, muito pouca diferença para muita gente. Hoje dia de Corpus Christi, e só informar que alguns sites da Igreja Católica vão fazer hoje meio que um tour virtual por aqueles tapetes, né, tradicionais aí na nossa cidade, muito tradicionais aqui na cidade de Castelo, no sul do Espírito Santo, onde, né, sempre há uma reunião muito grande de pessoas que acompanham lá esse processo. Essa coisa daqueles tapetes, né, de sal. Bom, são 8 horas em ponto, voltamos em 1 minuto com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Guia de desconto